Bom dia, seja bem-vindo à paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Alexandre Gama, sou pastor cristão e estou aqui para falar com você sobre a palavra de Deus. E o texto que eu quero falar com você nessa manhã é sobre o livro de Ezequiel, no capítulo 3, do versículo 16 em diante, em que fala sobre o ofício do atalaia, o chamado do atalaia, em que Deus chama Ezequiel como atalaia e como profeta sobre a casa de Israel para anunciar Israel o seu pecado e todos os seus erros, e ali ele vai dizer como um atalaia ele deve trabalhar, como ele deve agir. Ele diz que se um homem está vivendo no pecado e Deus falar para o seu profeta que aquele homem está vivendo em tal pecado e aquele pecado vai levá-lo para a morte, o atalaia, o profeta, ele tem que ir sobre este homem e anunciar para ele onde está o seu erro, para que ele possa se corrigir e se salvar. E se o atalaia não fizer isso, a vida daquela pessoa é responsabilidade dele, mas ele entregando a mensagem e a pessoa não querendo ouvir e morrer na sua iniquidade, já não é mais culpa do atalaia, porque ele cumpriu seu papel de alertar aquela pessoa. Assim também como na vida do justo, se o justo começar a deixar de andar no caminho justo de Deus e começar a praticar o mal, Deus vai enviar o seu atalaia para alertá-lo, para que ele não morra, mas para que se corrija. Mas, uma vez que aquele justo não queira dar ouvido para o atalaia, ele também não tem mais responsabilidade sobre a vida daquele que era justo e agora passou a viver em iniquidade. Então, nós vemos que é um trabalho importante, é um chamado de Deus para a vida do homem, para que ele seja usado por Deus na vida de outras pessoas. E o que significa atalaia? Atalaia, ele é um vigia, ele é aquele que olha e vigia por onde vem o mal na vida das pessoas, na vida do ser humano. Deus dá um alerta para ele por onde está entrando a maldade na vida de cada pessoa. E aquela maldade, como diz a palavra do Senhor, o pecado, o salário do pecado é a morte, ele vai gerar a morte, a condenação. E aquela pessoa, no dia do julgamento de Deus, vai estar debaixo de uma condenação. Mas Deus é grande, misericórdia e amor. E o que ele faz? Ele envia os seus servos. Ele olha, prescruta toda a terra, ele analisa de sondamente o coração de cada ser humano para poder ver o que tem no seu coração e na sua mente, e assim ele envia um servo dele para que aquele servo entregue uma mensagem de arrependimento. E nós vamos ver isso no decorrer da história de Israel no Antigo Testamento. Muitos profetas sendo levantados, Ezequiel, Isaías, Daniel, nós vamos ver Jeremias, nós vamos ver outros profetas também menores, com conteúdos menores na Bíblia, mas também profetas. Nós vemos o profeta Natan falando com Davi acerca do erro de Davi com a Betseba, mulher de Urias, ele mandando matar Urias, adulterando com Betseba, e Natan vai lá e entrega a mensagem para que Davi se arrependa. Os profetas têm esse papel de levar a mensagem de Deus ao povo para que o povo se arrependa. O último profeta que nós vamos ver é João Batista pregando no deserto: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então, o papel de cada cristão tem que ter isso no seu caráter. Jesus dizia: ide e pregai o evangelho a toda criatura viva. O evangelho é a boas novas da salvação, é o anúncio de que o Cordeiro que tira o pecado do mundo veio e se sacrificou, e que agora nós podemos tomar parte nesse sacrifício para receber o perdão de Deus. Mas o que acontece? Qual é o problema? É que muitas das vezes as pessoas não querem ouvir os profetas. Você vai ver que na história dos profetas, toda vez que Deus usava eles para mostrar onde estava o erro do povo, para levar conserto ao povo, para que o povo se arrependesse e andasse nos caminhos de Deus, chegava num determinado momento, o povo se voltava contra o profeta, buscava matá-lo, muitas das vezes agredia o profeta. Isaías mesmo foi cerrado ao meio por conta das suas palavras, porque palavra de correção, muitas das vezes ela vai e bate no ego do ser humano, na dureza de seus corações, e eles tapavam os ouvidos para não ouvir os profetas, eles rejeitavam a palavra de Deus que vinha pelos seus profetas. Nós vamos ver que o único profeta de Deus que teve êxito naquilo que veio fazer foi Jonas, que foi enviado a Nínive. Jonas, porém, não queria ir a Nínive. É tão engraçado, é tão contrário, que o único profeta que não queria ir pregar, que foi contra a sua vontade, foi o que teve êxito, porque o povo de Nínive ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu, e Nínive não foi destruída naquele determinado momento. Mas todos os outros profetas que foram por Deus, enviados por Deus, eles foram perseguidos, eles foram escarnecidos e zombados,
porque o povo não queria ouvir para sua própria correção, porque era um povo de dura cerviz, porque era um povo de coração duro. Então, eles nunca queriam ouvir a palavra do profeta, porque a palavra do profeta era a palavra do próprio Deus. Então, logo a gente conclui que o profeta não é aquele que revela a sua identidade, o número do seu CPF, porque essas coisas não edificam a sua vida. A profecia de Deus, ela traz uma edificação, ela traz uma exortação e ela traz uma consolação, diz Paulo. Ela tem que ter essas características, ou edificar, ou exortar, ou consolar. Bom, como eu estava dizendo, a profecia ela tem essas três características. Ela tem que exortar, ela tem que consolar e ela tem que edificar a vida de alguém. Então, Deus ele nos dá o conhecimento bíblico aos seus servos, aos estudiosos da sua palavra. E nós, por meio da palavra, podemos ver na vida das pessoas onde está entrando o erro, onde está entrando a falha. Nós vamos ver que alguns reis eles consultavam esses profetas, só que os profetas nunca falavam segundo a vontade dos reis, mas segundo a vontade de Deus. E muitas das vezes a vida de determinados reis estava contrária à vontade de Deus, e o profeta denunciava isso. E hoje em dia não é diferente. Eu quero lhe dizer uma experiência que eu tenho passado na minha vida, enquanto cristão, enquanto pastor, enquanto conselheiro, enquanto atalaia. Muitas pessoas, por não saber que somos pessoas de Deus, elas chegam até nós para tomar conselhos, para pedir conselhos. Porém, quando nós damos os conselhos, elas não querem o conselho que nós temos para dar. O que elas querem? Elas querem ouvir aquilo que agrada a elas. E um servo de Deus ele não é assim. Pedro diz no livro de Atos: mas me vale agradar a Deus do que aos homens, mas me vale fazer a vontade do Senhor. Então, quando nós vamos indicar algo para alguém, quando nós vamos aconselhar alguém, nós não aconselhamos segundo a nossa vontade, segundo a vontade da pessoa, mas segundo a vontade de Deus que está revelado na sua palavra. Esse é o profeta. O profeta ele não veio para massagear o ego de ninguém. Ele não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, nem dizer que o seu erro está correto, que você pode continuar vivendo em pecado. Ele veio muito pelo contrário, denunciar o pecado que está na sua vida, porque esse pecado vai levar cada ser humano à morte. Então, quando as pessoas vêm até mim e me pedem um conselho, eu falo segundo a palavra de Deus e levo essas pessoas até o momento em que eu fui salvo, até o momento em que Deus trabalhou na minha vida. Quem me salvou foi Deus, quem transformou a minha vida foi Deus, quem mudou a minha história foi Deus. Eu fui tratado por Deus dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, sendo ensinado e instruído. Então, naturalmente, esse é o caminho que eu vou direcionar para qualquer pessoa. Mas aí o que acontece, irmão? Acontece que quando nós aconselhamos a pessoa para o bem segundo a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é boa, perfeita e agradável, essas pessoas, elas queriam ouvir outra coisa. Elas queriam ouvir algo que agradasse o seu coração. Elas queriam viver algo que viesse compactuar com o seu erro e passasse a mão na sua cabeça e dissesse: não, tá tudo certo, continua. Não, tu que tá certo. Mas a palavra do Senhor, ela não é assim. Ela tira a venda de nossos olhos e nos mostra a verdade. E todos nós sabemos que a verdade é dura. Então algumas pessoas acabaram chegando, não comigo, mas com a minha esposa, e falaram assim: poxa, é até legal conversar com o pastor Alexandre, mas acontecem determinados problemas porque ele quer logo levar a gente para a igreja, ele quer logo falar de Deus para a gente às vezes só está pedindo um conselho, mas eu sou um conselheiro enviado pelo Senhor. Como eu vou enviar outro conselho que não seja do Senhor? Como eu vou mostrar outro caminho de mudança e salvação se não há outro? Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o que as pessoas querem hoje em dia? Elas querem os falsos profetas. Quem eram os falsos profetas? Os falsos profetas eram aqueles que desviavam o povo da vontade de Deus. Hoje não é diferente. Hoje não é anormal. Você vê aí algumas pessoas vivendo uma vida inteira em pecado e alguns profetas dizem: Deus vai te abençoar, Deus vai te dar um carro, Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, vai abrir porta. Convenhamos, Deus é misericordioso, galardoador, Deus é bom, Deus ele sempre quer abençoar a nossa vida. Mas a máxima de Deus nas nossas vidas é que Ele quer que nós venhamos ser salvos. A máxima de Deus na nossa vida é que Ele quer que a gente encontre o caminho da salvação, que é Jesus. E ninguém vai
a Deus senão por Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único caminho de bênção. Ele é o único caminho de salvação. Ele é o único caminho que muda a vida. Jesus diz: se vocês forem libertos pelo Filho do Homem, verdadeiramente vocês serão libertos. Não há outra libertação. As pessoas querem os benefícios. Infelizmente, não querem largar suas manias, seus vícios, aquilo que agrada o seu coração, aquela imoralidade, aquele pecado, aquele vício, aquele adultério, aquela fornicação, aquela mentira, aquele ganho impróprio, passando as pessoas para trás, conquistando as coisas de maneira indigna, abomináveis aos olhos de Deus. As pessoas hoje em dia não querem isso. E não é simplesmente hoje em dia, isso já vem de muito tempo. Tanto o apóstolo João já disse que o mundo nos rejeita porque nós não somos do mundo, porque se fôssemos do mundo eles dariam ouvido à nossa pregação. Mas aqueles que são de Deus, aqueles que são do Espírito Santo de Deus, filhos de Deus, eles ouvem a nossa pregação e entendem a nossa pregação. Mas as pessoas do mundo não, elas nos rejeitam. Entenda isso. Todo servo do Deus Altíssimo será rejeitado pelo mundo. Então não deixe isso abater o teu coração, não deixe isso desanimar a tua fé e nem o propósito de Deus na tua vida. Porque você vai ver que todos aqueles profetas, por mais que eles eram rejeitados pelo povo, eles continuavam fielmente a obra e o chamado de Deus, entregando a mensagem do Senhor e levando a palavra de Deus, não importa quem fosse, não importa se era o menor, não importa se era o maior, eles iam diante de reis, eles iam diante de povos, nações e multidões. O próprio Jesus, a base da nossa fé cristã, o próprio Cristo, ele mesmo era um profeta, trouxe as boas novas, profetizou a vinda, profetizou o seu retorno, profetizou a salvação, as boas novas de Deus, o ano aceitável do Senhor. E o que fizeram com Cristo? Eles os crucificaram e mataram. Era um plano de Deus? Era, mas o mundo rejeitou. A palavra diz: ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Aqueles que estavam nos prazeres carnais, aqueles que estavam no pecado, nas coisas do mundo, homens naturais e carnais que só pensam nas coisas terrenas e não nas coisas dos altos, eles rejeitaram ao Senhor. Eles aniquilaram a Cristo, porque a santidade de Cristo, a vida de Cristo, a palavra de Cristo, elas denunciavam as trevas que habitavam dentro de seus corações, as trevas em oculto, aquilo que eles praticavam em secreto, tudo aquilo foi exposto à luz, expõe o que está nas trevas. Então, muitas das vezes, entenda, você que é servo de Deus, você que conhece a palavra, que Deus tem usado você, levado você a pregar o Evangelho, a levar mensagens, você sempre será rejeitado pela maioria, mas há uma minoria, aos remanescentes de Deus, que sempre vão ouvir os ensinamentos do Senhor através da sua boca. E é por esses que você deve continuar. É pelo chamado de Deus na sua vida e por muitos que ainda se converterão, porque ouvirão a palavra de Deus que sairá da tua boca. Então não desanime, não venha se esmorecer, não se preocupe, continue sendo aquilo que Deus chamou você para ser. Continue sendo um servo íntegro de Deus, continue tendo um caráter justo e honesto e não se corrompa pelas outras coisas, não se deixe levar pelo achar do mundo popular, pela maioria do mundo, não se deixe levar por isso. O próprio Cristo foi rejeitado. Jesus diz que se rejeitaram ao Senhor, quanto mais os seus servos. Nós vamos em nome do Deus glorioso, por isso o mundo não nos aceita. Mas continue, tenha fé, seja um atalaia, lembre-se da sua responsabilidade. A responsabilidade do atalaia é avisar, é alertar, e você só estará em condenação caso Deus dê a palavra, dê o direcionamento, enviar você a falar à pessoa e você se negar, como Jonas quis se negar, mas quem pode fugir do agir de Deus? Então, o sangue da pessoa só corre sobre a tua cabeça se você se negar, se você não alertar e ela morrer em pecado. Mas, uma vez que você alertou e entregou a palavra do Senhor para ela e ela não quis te ouvir, te rejeitou, já não importa mais. Não importa mais. Porque esse sangue não cai sobre a tua cabeça. Tu fizestes a ordenança que Deus te mandou. O único caminho que existe é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Não há outro meio de salvação, não há outro meio de perdão, não há outro meio de libertação, não há outro meio de vencer as coisas deste mundo, porque o próprio Cristo diz: digo isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. A vitória de Cristo
é a nossa vitória, a vitória dos seus servos. Então continue sendo fiel, porque num determinado tempo haverá recompensa para ti. Num determinado momento você verá com os teus olhos todos os teus esforços sendo recompensados, pois o próprio Deus diz isso, que Cristo, num determinado momento, após passar a crucificação e todas as coisas, ele ia parar e ver o fruto de seus trabalhos e muito se alegraria a sua igreja, vitoriosa, verdadeira e santa. Então, fico com essa palavra em nome de Jesus. Eu peço para você me ajudar a levar essa palavra a mais servos de Deus que estão por aí entregando o Evangelho, carregando essa palavra preciosa, mas porém sendo rejeitados pelo mundo, muitas das vezes pegando palavras duras, muitas das vezes pegando escárnio, muitas das vezes até apanhando, muitas das vezes sendo humilhado pelos da sua própria família, porque a gente sabe que isso acontece. E o coração da pessoa tende a enfraquecer, a sua fé tende a diminuir por conta dessas coisas. Mas me ajude, através dessa mensagem, a edificar o povo de Deus, a edificar os profetas do Senhor, a levantar o seu ânimo, a sua fé, para que eles continuem a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da justiça de Deus. Então, compartilhe essa palavra com todo aquele cristão que você conhece, com todo aquele pregador, com todo aquele levita, todo membro da casa do Senhor. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Eu também te peço, comente aí, coloque nos comentários o que você achou dessa palavra, o que você quer ouvir, o que você quer saber, qual é a palavra que você quer entender, para que eu possa estar trazendo, estar explicando a você em nome de Jesus. Também peço a você, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações para que toda vez que eu estiver colocando um vídeo novo aqui que venha edificar a tua vida, você possa estar recebendo esse vídeo em nome de Jesus. Amém?